Boa noite, estamos aqui agora começando mais uma aula. Agora nós estamos começando a primeira aula do segundo bimestre desse semestre, dessa disciplina que nós estamos fazendo. Nós vamos começar esse semestre falando sobre sistema de apoio à decisão. Então, em determinados momentos dentro de uma empresa, o gestor, o administrador, ele tem que tomar decisões importantes e podem existir, existem, né, sistemas que auxiliam nesses momentos de tomada de decisão. Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui e mostrar para vocês falar sobre esse assunto, sistema de apoio à tomada de decisão. Então vamos lá. Então, o tema da aula de hoje é Sistema de Apoio à Decisão. Como eu comecei a falar para vocês, um gestor ou um administrador, várias vezes durante a sua gestão, ele passa por momentos de dúvidas, ele passa por momentos que ele tem que tomar decisões importantes dentro de uma empresa. E muitas vezes ele fica se perguntando qual o caminho, o que eu devo fazer. E existem no mercado hoje sistemas de informática que ajudam nessa tomada de decisão. Nas mais diversas áreas dentro da empresa. Então existem esses sistemas e nós vamos falar sobre eles hoje. Os sistemas de apoio à decisão foram concebidos para auxiliar no processo de tomar a decisão das empresas. Então, é isso que eu acabei de falar. São sistemas que ajudam os gestores na sua tomada de decisão no dia a dia da empresa. São sistemas que auxiliam o executivo em todas as fases de tomada de decisão, de principalmente desenvolvimento, comparação e classificação dos riscos, além de fornecer subsídios para a escolha de uma boa alternativa. Então, o que está falando aqui? Ele está falando que, às vezes, dentro de uma empresa, o gestor ele tem que correr risco. E, às vezes, ele tem que escolher por aquela opção que tem menos risco. Geralmente, quando tem menos risco, o lucro é menor. E quando tem um risco maior, o lucro ele é maior. Então, esses sistemas eles ajudam o gestor nesse sentido. Chegou uma determinada situação, analisando os dados que estão armazenados nesse sistema de informação, ele dá toda uma base para o gestor tomar a sua decisão, avaliando quais são os benefícios de determinada ação e quais são os riscos dessa ação. Tudo isso baseado em uma base de dados, né, que estão armazenadas nesse sistema de apoio à tomada de decisão. Coloquei aqui mais um conceito. Permitem calcular o custo de produtos, projetar estimativas de lucro e prejuízo, analisar o desempenho das empresas e economia por meio de gráficos comparativos e planejar a parte financeira através de um fluxo de caixa e de planilhas bancárias e de fornecedores. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou gestora de uma determinada fábrica e eu percebo que tem um equipamento nessa fábrica que está sempre em manutenção. Então, chegou a hora de ser tomada uma decisão. Eu continuo fazendo a manutenção desse equipamento, eu compro um equipamento novo, ou eu posso até terceirizar. Ao invés de comprar um equipamento novo, eu pago para uma outra empresa fazer essa parte do processo para mim. Então, tudo isso faz parte do mundo decisório de um gestor. O gestor está lidando o tempo inteiro
com esse tipo de situação em que ele tem que decidir. Então, por exemplo, um exemplo bem simples. Uma lanchonete, uma hamburgueria, ela tem que fazer a análise, compensa ela pagar um motoboy para ser registrado como funcionário da empresa e trabalhar exclusivamente para ela, ou compensa terceirizar esse serviço e chamar um motoboy de fora, né? Sem estar registrado como funcionário da empresa. Quais dessas possibilidades traz maior benefício, maior custo? E é isso, desde uma decisão bem simples até uma decisão, eu preciso ampliar a minha empresa, eu preciso comprar um maquinário novo. Então, são essas decisões que devem ser feitas. Então, por exemplo, falando da lanchonete, eu não posso tomar a decisão só, é mais fácil eu ter um motoboy terceirizado. Não é isso. Se os seus lanches são, por exemplo, 90% para entrega, talvez compense você ter um motoboy fixo, né? Que não vai correr o risco de estar ocupado naquele momento, não vai correr o risco se você conhece aquela pessoa. Então, a gente tem que, baseado nos dados da empresa, tomar as decisões com cautela. E esse sistema de apoio à decisão serve para isso, serve para ajudar o gestor nesses momentos. Desde uma pequena empresa até grandes empresas com grandes decisões. Aí eu coloquei aqui mais um conceito. As organizações do futuro, baseadas em informação, compostas de especialistas que orientam seu próprio desempenho. Informática mais telecomunicação significa velocidade da informação. Essa tomada de decisão, essas tomadas de decisões que ocorrem, que aparecem no dia a dia de uma empresa, elas são auxiliadas, elas são amparadas pelas informações. Então, assim, no exemplo que eu dei de um equipamento dentro de uma indústria, que está tendo um equipamento que tem sempre que estar em manutenção. Como que eu vou tomar essa decisão? Eu vou tomar a decisão baseada nas informações. Esse equipamento é primordial para a fabricação dos meus produtos? Esse equipamento, ele participa em que fase da produção? Esse equipamento, esse equipamento as peças que são repostas nesse equipamento, eu consigo comprar na minha cidade, eu tenho que pedir, tem custo, não tem custo. A manutenção é feita por funcionários da minha empresa, ou se eu tenho que terceirizar essa manutenção. E de quanto em quanto tempo que esse equipamento está pedindo manutenção. Então, tudo isso são informações que ficam armazenadas nesse sistema de apoio à decisão. E na hora de tomar a decisão, eu tenho que ter todas essas informações para tomar uma decisão mais acertada. E hoje em dia, essas informações são cruciais para o desenvolvimento ou para a manutenção dentro de uma empresa. E essas informações, hoje em dia, concatenadas com as telecomunicações, elas dão a velocidade da informação. Quanto maior essa velocidade que eu consigo ter essas informações, melhora para o meu negócio. Em uma organização, quem fornece informações para tomada de decisão?
Então, eu estou fazendo uma pergunta. Em uma organização, quem fornece informações para a tomada de decisão? Então, para isso é que existe o sistema de apoio à decisão. Porque quem deve fornecer essas informações é esse sistema, não somente o que falaram os funcionários da empresa. Então, tem que ter um sistema que registre todas as ocorrências dentro da empresa. Então, por exemplo, no dia 2 de setembro de 2020, esse equipamento ele teve uma falha. Então, eu tenho que registrar no meu sistema a data. No dia 2 de setembro de 2020, teve uma falha. Que tipo de falha? Qual o tamanho do prejuízo que essa falha trouxe para a empresa? Como que foi consertada? Qual a empresa que prestou a manutenção? Teve que comprar peças? Qual o valor dessas peças? Quanto tempo foi necessário para fazer a manutenção nesse equipamento? E esse tempo que o equipamento não ficou trabalhando, qual a quantidade monetária de prejuízo para a empresa? Isso é bastante importante. O equipamento deu problema, teve que ir para manutenção. Se o equipamento está em manutenção, ele não está produzindo. Se não está produzindo, está dando prejuízo para a empresa. Quanto de prejuízo que deu? Aí você já pode calcular. As horas trabalhadas para esse equipamento valem quanto dentro de uma empresa? Então, tudo isso deve estar registrado dentro do sistema de apoio à tomada de decisão. Todas essas informações que eu acabei de elencar aqui devem estar registradas nesse sistema, para não ficar informações soltas, não me basear somente nas informações trazidas pelos funcionários. Não que eles tragam informações erradas, mas que às vezes um equipamento dá uma manutenção hoje, dá uma manutenção daqui 10 dias, dá uma manutenção daqui 15 dias, as pessoas podem se confundir. Então, por isso que todas essas informações elas têm que ser registradas nesse sistema de apoio de tomada de decisão. Então, essa pergunta aqui, em uma organização, quem fornece informações para tomar decisão? O ideal é que seja o sistema. O ideal é que tudo isso, na hora de todas as ocorrências dentro de uma empresa, seja registrado dentro de um sistema, para na hora de tomar a decisão, estar tudo ali, ter uma base para auxiliar o gestor. E qual o papel do TI nesse contexto? Nós já falamos bastante sobre o TI aqui nessa disciplina. O papel do TI nesse contexto ele é primordial, porque é o TI que vai fazer a manutenção e a vistoria desse registro de informações, e é o TI também que vai permitir o resgate dessas informações. Então, é o TI que tem o papel de manter o sistema funcionando para que, no momento do registro de uma informação, esteja tudo ok. E é o TI que é responsável por permitir o resgate dessas informações. Então, num determinado momento, teve uma ocorrência, o gestor ele tem que ter acesso às informações, ao histórico daquele equipamento, ou daquele funcionário, ou daquela área da empresa. E quem faz esse papel de fornecer essas informações é o suporte de TI. É lógico que as informações elas estarão dentro do sistema, mas é o TI
que faz a manutenção, que garante o funcionamento desse sistema de tomada de decisão. Agora eu coloquei aqui, ó, informação. A nossa disciplina desse semestre, ela é baseada em informação. Em todo esse semestre, o que eu quero que vocês, o mais importante que eu quero que vocês guardem é: informação é tudo dentro de uma empresa. É tudo. E eu coloquei aqui, ó, informação é o melhor recurso do qual uma empresa toma decisões estratégicas. A análise de dados fornece informações vitais para a empresa. Então, eu tenho ali que tipo de informação? Tem histórico de venda, histórico de produção, históricos de clientes. Então, a informação ela é importantíssima. Dentro de histórico de vendas, eu tenho informações sobre qual produto que vende mais, qual produto que vende mais em qual período do ano, qual marca que vende mais em qual período do ano, qual o produto, qual o benefício qual o custo-benefício da marca e o valor. Depois, dentro de produção, eu tenho um histórico de quantos produtos eu consigo produzir por dia, por mês, por ano, se em determinado momento aconteceu um fato extra à empresa. Por exemplo, essa pandemia. Nessa pandemia, algumas empresas não estavam preparadas para produzir, por exemplo, tanta a quantidade tão excessiva de álcool em gel. Então, nesse momento, a empresa que produz álcool em gel, ela tem que ter todo o histórico da sua produção para saber quanto que ela está produzindo, em quanto que ela pode aumentar essa produção e para aumentar essa produção, o que deve ser feito. Então, tudo isso é conseguido através do registro histórico da produção da empresa. A mesma coisa com clientes. Clientes, se eu tenho o registro histórico de cada cliente, ou se é uma empresa grande, eu não tenho o registro de cada cliente, mas eu tenho o registro de tipos de grupos de clientes. Então, se eu tenho um grupo de cliente que compra mais no inverno, eu tenho um grupo de clientes que compra mais determinado produto, então eu sei que a hora que chegar aquele produto na empresa, já tem que avisar qual grupo eu tenho que avisar. Se eu vou fazer uma promoção, eu já sei qual grupo que tem interesse naquela promoção. Tudo isso que eu estou falando aqui agora são informações. Tudo isso é para mostrar para vocês que informação é primordial dentro de uma empresa. E se você tem um sistema que registra essas informações, a sua empresa está na frente das outras. Se você tem uma empresa que tem um TI eficiente, que faz esse registro, faz essa manutenção, a sua empresa está um passo à frente. Então, tudo isso é para mostrar para vocês que informação é tudo dentro de uma empresa. Aí eu coloquei aqui, sistema de apoio à decisão. É um sistema de informação que apoia processo de tomada de decisão em áreas de planejamento estratégico, controle gerencial e operacional. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, ó. Responde a questões do tipo: e se aumentasses o preço em 10%, em quanto aumentaria o lucro? Então, através desse sistema de apoio à tomada de decisão, eu consigo responder essa pergunta. Se eu aumentar o meu produto, o produto que eu fabrico, ou o produto que eu vendo em 10%, quanto que aumentaria o lucro? Tá? Mas eu posso também, eu tenho que levar também em consideração tudo. Aumentar o preço,
significa também maior dificuldade para o cliente adquirir o meu produto. Mas então, o que eu vou colocar, agregar ao meu produto para justificar o aumento do preço? Então, se eu vou aumentar 10% o meu produto, eu tenho que ter uma justificativa para o meu cliente continuar comprando o meu produto. E se eu conseguir essa justificativa, se eu conseguir aumentar, em quanto aumentaria o meu lucro? E esse lucro que aumentaria, ele poderia ser investido na empresa? Em qual área? Depois, um outro exemplo. Quanto custaria a mais fabricar nosso produto se o custo relativo do salário dos funcionários subisse 15%? Eu quero dar um reajuste dos salários dos meus funcionários. Então, eu quero subir 15% o seu salário. Aumentar em 15% o salário dos funcionários aumentaria o custo de produção ou custo de venda dos meus produtos. Enquanto, aumentar 15% do salário, aumentaria em quantos por cento o custo da produção do meu produto? Tudo isso é uma decisão dentro de empresa. Tudo isso pode ser auxiliado por um sistema de apoio à decisão. Aqui eu tenho decisor, tomador de decisão. Quem que é o decisor? É o gestor, é o administrador, é aquele que que toma as decisões. Depois eu tenho aqui o outro conceito de objetivos. Na hora de o gestor tomar uma decisão, quais são os objetivos que ele pretende alcançar com essa decisão? Então, na hora de tomar uma decisão, o gestor ele tem que estar com os objetivos bem claros em sua mente. Eu vou aumentar o preço de um produto, por quê? Quais são os objetivos desse aumento do produto? Eu vou aumentar o preço do produto porque eu quero comprar um equipamento novo. Então, assim, na hora de tomar a decisão, os objetivos eles têm que estar bem claros para o decisor. Então, eu tenho aqui um outro tópico também, preferências. Critérios usados pelo decisor para fazer as escolhas. Quais são os critérios? Eu coloquei o objetivo, mas para alcançar o objetivo, o que fez esse gestor estabelecer esse objetivo? É um critério justo? É um critério pessoal? Ou é um critério que vai ajudar a empresa no geral? Então, tudo isso tem que ter em mente, tem que ser analisado na hora de tomar uma decisão. A estratégia. Então, é o conjunto de hipóteses de causa e efeito que guiam o decisor. Como eu falei, aumentar em 10% o preço de venda de um produto. Como que eu vou fazer isso? Não é simplesmente chegar lá e colocar 15%, 10% de aumento. Eu tenho que pensar na causa e no efeito. Aumentando 10%, o que vai causar o que vai ter de efeito no meu cliente? E situação. Aspectos do ambiente que envolvem e afetam a decisão. Muitos estão fora do controle ou conhecimento do decisor. Então, por exemplo, hoje em dia, nós estamos numa situação em que o preço do arroz está subindo. Esse preço do arroz subindo é culpa do gestor da empresa? Não é. Então isso são situações que fogem ao controle do gestor. Tem situações externas da empresa que às vezes
obrigam o gestor a tomar decisões e são decisões rápidas, né? Então, por isso que eu coloquei ali, ó, muitos estão fora do controle ou conhecimento do decisor. Às vezes, para não ter prejuízo, o supermercado vai ter que subir o preço do arroz, independente do decisor ou se concorda ou não. E depois, resultado, consequência final, resultante de uma estratégia da decisão. Foi o que eu já venho falado aqui, ó. Se eu aumentar o meu produto em 10%, qual vai ser a consequência final? Será que eu vou deixar de vender? Ou será que eu vou vender menos porque eu aumentei 10%? Ou, naquela outra hipótese, se eu aumentar 15% o salário dos meus funcionários, quais as consequências desse ato? Eu sei que o meu funcionário ele vai ficar feliz, ele pode produzir mais, ele vai trabalhar com mais empenho, mas também eu vou aumentar o custo do meu produto. Aí eu tenho que colocar na balança se vale a pena. E o sistema de apoio à decisão está aqui para ajudar o gestor nesse momento. Olha, desafio das decisões. Eu coloquei aqui alguns desafios no momento que o gestor tem que tomar uma decisão. Essa decisão pode ser em grupo ou individuais. Em determinado momento da empresa, por exemplo, eu posso reunir os gestores e eu posso tomar a decisão em grupo. Ou, naquele momento, é uma decisão que eu tenho que tomar de forma individual. E quando eu por exemplo, eu reúno os gestores para tomar uma decisão, eu coloquei aqui, ó, podem envolver objetivos contraditórios. Então, por exemplo, lá o gestor de produção, o objetivo dele pode ser diferente do gestor de RH. Então, podem envolver objetivos contraditórios. Eu coloquei uma frase ali, ó, os resultados só podem ser previstos. Então, eu vou fazer uma estimativa dos resultados mediante uma tomada de decisão. Eu não tenho certeza dos resultados. Então, toda decisão envolve risco. O bom gestor é aquele que diminui cada vez mais os riscos, porque os resultados são só previstos. Eles não são eu não tenho certeza dos resultados. E por isso envolvem análise de cenários. Eu coloquei uma outra frase aqui, ó. A tentativa e erro geram perdas irrecuperáveis. Então, o gestor jamais ele pode tomar uma decisão com metodologia de tentativa e erro. Não, dentro de uma empresa não existe esse negócio de experimentar através da tentativa e erro. Toda decisão tem que ser tomada através de análise de informações e de cenários. Não pode nunca o gestor tomar uma decisão através de tentativa e erro. Eu vou experimentar isso aqui. Quem sabe, se der certo eu continuo, se não der eu volto. Não existe isso. Esse negócio de se não der certo pode acarretar prejuízos grandes dentro de uma empresa. E eu coloquei aqui também, ó, experimentos só podem ser feitos uma vez. É isso que eu acabei de fazer. Ó. Não tem esse negócio de tentativa e erro. Se eu fiz, tá feito. Se eu tomei aquela decisão, tá tomada. Então, não tem como voltar atrás. Durante o processo, mais mudanças ocorrem. Então, por exemplo, eu vou aumentar
o preço de um produto da minha empresa. Durante esse processo, podem ocorrer imprevistos em que eu estava prevendo que eu ia aumentar o preço em 10%. Porém, nesse meio tempo, aumentou o custo de uma determinada matéria-prima. Então, eu vou ter que aumentar em 15%. Aí, todo o processo vai ter que ser reformulado. Então, existem mudanças que ocorrem durante o processo, durante a tomada de decisão dentro de uma empresa. Aí, eu coloquei aqui, etapas do processo decisório. Eu tenho aqui uma realidade. Essa realidade é a vivência, né, do dia a dia da empresa. E eu tenho aqui, duas colunas. Aqui eu tenho fase de inteligência, fase de projeto, fase de escolha e fase de implementação. E aqui eu tenho perceber, analisar, definir, procurar, avaliar, comparar, escolher, implementar. Então, eu tenho, de repente, determinada situação dentro da empresa. Então, vamos supor, aquela situação que eu falei. Eu tenho um equipamento dentro da empresa que está muito frequentemente, está tendo que passar por manutenção. Então, eu estou aqui, dentro da fase de analisar. Então, eu vou analisar esse equipamento, vou analisar que custo que está trazendo para a empresa essa manutenção, né? E quais são as falhas? Essas falhas são graves para a empresa. E aqui, então, eu vou perceber, analisar, definir quais são os custos dessas manutenções, definir o custo de comprar um equipamento novo, definir o custo de terceirizar essa parte da produção. Aí agora aqui, depois de eu analisar, definir quais são os pontos principais, eu vou avaliar e comparar. E aí eu vou escolher qual é a melhor decisão a ser tomada. Depois de eu escolher a decisão, eu vou implementar essa decisão. E tudo isso está escrito aqui. Essa fase de analisar é a fase de inteligência, né? É a fase do pensar. Então, eu vou pensar sobre o que está acontecendo, eu vou analisar. Então, essa é a fase da inteligência. Essa fase aqui, onde que eu vou definir e procurar, é a fase do projeto. Eu já estou definindo um projeto que vai ser implantado na minha empresa. Ou eu vou continuar com a minha... Eu monto as minhas possibilidades. Continuar com equipamento e continuar com manutenção, comprar equipamento novo e terceirizar essa parte da empresa. Então, aqui eu vou definir quais são as possibilidades. Essa daqui é a fase de projeto. Depois de definidas essas fases, depois de definida a fase do projeto, vem aqui a fase da escolha. Então, eu já tenho tudo definido na fase do projeto. Quais são as minhas opções? Agora chegou a fase da escolha. E aqui, por último, eu tenho a fase de implementação. Eu escolhi, agora eu tenho que agir, tá? E tudo isso aqui, a fase do projeto, eu tenho que fazer a validação. A fase da escolha, eu tenho que fazer a verificação e testes. E a fase da implementação, eu também corro o risco de sucesso ou fracasso. Tudo isso leva a uma realidade. Estrutura. Qual que é
a estrutura de um sistema de apoio à tomada de decisão. Eu tenho que ter banco de dados, com dados usados para consulta e análise, aplicativo com modelos, mineração de dados e outras ferramentas analíticas, e eu tenho que ter uma interface de usuário. Então, esse sistema de apoio à decisão, eu tenho que ter os dados, eu tenho que ter um sistema que eu posso resgatar esses dados, fazer consultas, fazer as análises através de gráficos, planilhas e tudo mais. E eu tenho que ter uma interface de interação com o usuário. Etapas para tomada de decisão. Então, eu tenho análise e identificação da situação. Nós já falamos sobre isso, né? Eu cheguei à conclusão que determinado equipamento está dando muita manutenção. Pronto. Desenvolvimento de alternativa. Acabei de falar para vocês quais são as alternativas. Continuar fazendo a manutenção. Comprar equipamento novo ou terceirizar essa parte da produção para uma terceira empresa, para uma segunda empresa. Comparação entre as alternativas. Então, essa comparação não é só, eu acho que comprar um novo equipamento é melhor. Não, eu tenho que avaliar quais são os custos, quanto que está sendo o meu custo na manutenção, quanto que vai ser o custo de comprar o equipamento novo. Se eu comprar o equipamento novo, em quanto tempo eu consigo pagar esse equipamento novo? Né? Você já deve ter estudado payback no curso de vocês. Então, em quanto tempo eu consigo pagar o equipamento novo? Depois de pagar esse equipamento novo, quais os benefícios ou quais as vantagens que esse equipamento novo vai trazer em relação ao equipamento antigo? Ou se eu optar pela terceirização dessa parte do processo de fabricação, eu não vou ter mais manutenção, eu não vou ter mais custos com equipamento, porém eu não tenho autonomia. Então, aqui, eu tenho essa outra etapa aqui que fala da classificação dos riscos de cada alternativa. E depois, escolher a melhor alternativa, execução e avaliação. Então, são essas etapas. Só recapitulando. Análise e identificação da situação. Eu identifiquei o problema. Depois, eu formulei alternativas para a solução desse problema. Eu fiz uma comparação entre essas alternativas e eu avaliei os riscos de cada alternativa. Eu escolhi a melhor alternativa e agora eu vou colocar essa alternativa em execução e vou fazer a avaliação dessa alternativa que foi escolhida. Benefícios. O principal benefício, ganhar eficiência e lucratividade. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? Por exemplo, determinar o mercado-alvo de um produto. Eu consigo determinar através das informações armazenadas no meu sistema. Definir o preço de um produto, criar promoções e condições especiais de compra. Então, se eu tenho informações, se eu tenho uma base de informações, eu posso avaliar o risco e os benefícios de criar uma promoção ou uma condição especial de compra. Eu posso verificar a eficácia de campanhas de marketing. Então, se eu tenho um sistema que registra todas as informações,
eu fiz, por exemplo, uma campanha de marketing e fiz uma promoção. Eu posso avaliar se essa campanha de marketing ou se essa promoção aumentou as minhas vendas ou não, ou se o custo que eu tive com a campanha de marketing, o custo que eu tive compensou o aumento nas vendas. Eu tenho a possibilidade de otimizar a quantidade de produtos em estoque. Se eu sei o histórico de vendas dos meus produtos, eu sei o quanto que eu tenho que ter em estoque. E responder rapidamente a mudanças no mercado e determinar novas tendências. Então, se eu tenho uma base de dados dinâmica e bem rica, eu consigo responder rapidamente a mudanças no mercado. Observações importantes. Não basta simplesmente armazenar o dado. Isso aqui é importantíssimo. Não basta simplesmente... A horas mudou. Sempre deixando o seu bem-estar. Desculpa, gente, teve carro passando aqui na porta. Não basta simplesmente armazenar o dado. É necessário que essa informação esteja disponível para tomar decisão na hora certa de forma simples e confiável. Então, aqui entra o papel do TI da empresa, porque o TI vai armazenar, mas é o TI também que vai permitir que esses dados estejam disponíveis. Outra observação importante: globalização, aumento de competitividade, melhoria na prestação de serviço aos clientes, diferencial competitivo. Então, com a globalização, aumentou a competitividade. Então, hoje eu compro um determinado produto em São Paulo e chega aqui em casa no outro dia. Eu compro na China e chega aqui em um mês. Então, assim, o empresário, o gestor tem que estar de olho nesse aumento de competitividade. Ele tem que fazer uma análise como que ele vai competir com essas outras empresas, tá? Outra observação importante: empresas brasileiras, a maioria tem tecnologia, não tem estratégia para tratar e gerenciar a informação. Não adianta nada eu ter um sistema que guarda todas as informações se eu não uso essas informações de forma estratégica. Então, o que adianta eu saber qual o produto que vende mais, qual o custo de determinado produto, se na hora de fabricar, ou se na hora de fazer a compra, eu não levo isso em consideração. Então, assim, não adianta ter as informações, não adianta ter os dados armazenados. Esses dados, eles têm que virar uma informação. Eu tenho que usar esses dados para auxiliar na tomada de decisão. 4 fatores que servem de alerta. Primeiro, um desvio com relação à experiência do passado. Então, eu coloquei aqui, padrão anterior foi quebrado, vendas baixas, turnover maior. Então, de repente, a minha empresa, ela vinha com um padrão que de repente foi quebrado. Ela estava vendendo determinada quantidade por mês e de repente diminuiu. Ou o turnover da empresa foi muito grande. Para quem não sabe, turnover é a movimentação, né? O entra e sai de funcionários da empresa. Então, se aumentar muito esse turnover da empresa, também tem alguma coisa errada. Então, se diminuiu, se saiu do padrão, se diminuiu as vendas e se aumentou o turnover,
tem que prestar atenção que tem alguma coisa errada com a minha empresa. Já tem que ser tomada uma decisão aqui nesse caso. Segundo, desvio em relação ao plano. Então, se eu tinha traçado um plano para minha empresa e de repente eu estou desviando desse plano, também tem alguma coisa errada. O que é desviar desse plano? Aquilo que eu havia elaborado de expectativa não estão sendo alcançadas. Então, eu fiz um planejamento, eu planejei uma produção de 10 mil peças por mês. Não estou conseguindo fabricar 10 mil peças por mês. Ou eu planejei que o lucro seria de 10 mil reais e não está sendo. Então, o lucro menor também está errado. Eu planejei um custo de 10 mil reais. Estou gastando 12. Também está errado. E os meus projetos, a minha produção está em atraso. Então, tudo isso aqui são desvios em relação ao plano que foi traçado. Isso é o segundo fator para o gestor ter que tomar uma decisão, analisar o que está acontecendo e tomar uma decisão. Terceiro, outras pessoas trazem problemas para os administradores. Se eu tiver clientes insatisfeitos, se eu tiver problemas criados por outras pessoas ao departamento, e se eu tiver muitas demissões de subordinados, alguma coisa também está errado, tá? Então, se eu tenho um funcionário que está causando ali muito problema, se eu tenho um cliente que está insatisfeito, está na hora de analisar e tomar uma decisão. Quarto, o desempenho dos competidores. Primeiro, o concorrente desenvolve novos processos melhores. Faz novos lançamentos e tem um melhor atendimento. Então, se ele tem esses 3 fatores, se tiver um fator, né, já está na hora do gestor analisar e tomar uma decisão. Então, passei aqui para vocês 4 fatores que servem de alerta. Então, são 4 fatores que alertam o gestor que está na hora de parar, pensar e tomar uma decisão. Então, coloquei aqui 4 fatores. Então, era isso, gente. A nossa aula de hoje foi sobre sistema de apoio à decisão. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. E qualquer coisa eu estou à disposição. Qualquer dúvida, podem me chamar, pelo WhatsApp, ou pode chamar lá no Google Class. E terminamos mais uma aula e espero que vocês tenham gostado. Então, até na próxima terça-feira.